22 de abril de 2024, segunda-feira da quarta semana do tempo da Páscoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de Jesus. Começando mais uma semana na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Agradeço a Deus pela sua vida, pela sua presença, por partilharmos juntos da palavra de Deus. Peço que você curta esse material, dê um joinha, compartilhe com os seus conhecidos, para que a palavra de Deus se achegue a mais corações. E nesta manhã desta segunda-feira, segundou, nós vamos meditar o texto dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 11, versículos do 1 ao 18. Naqueles dias, os apóstolos e os irmãos que viviam na Judéia souberam que também os pagãos haviam acolhido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis de origem judaica começaram a discutir com ele, dizendo: Tu entraste na casa de pagãos e comeste com eles? Então Pedro começou a contar-lhes ponto por ponto o que havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope e, ao fazer oração, entrei em êxtase e tive a seguinte visão. Vi uma coisa parecida com uma grande toalha que, sustentada pelas quatro pontas, descia do céu e chegava até junto de mim. Olhei atentamente e vi dentro dela quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Depois ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. E eu respondi: De modo algum, Senhor, porque jamais entrou coisa profana e impura na minha boca. A voz me disse pela segunda vez: Não chames impuro o que Deus purificou. Isso repetiu-se por 3 vezes. Depois a coisa foi novamente levantada para o céu. Nesse momento, 3 homens se apresentaram na casa em que nos encontrávamos. Tinham sido enviados de Cesareia à minha procura. O Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Os 6 irmãos que estão aqui me acompanharam e nós entramos na casa daquele homem. Então ele nos contou que tinha visto um anjo apresentar-se em sua casa e dizer: Manda alguém a Jope para chamar Simão, conhecido como Pedro. Ele te falará de acontecimentos que trazem a salvação para ti e para toda a tua família. Logo que comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles da mesma forma que desceu sobre nós no princípio. Então eu me lembrei do que o Senhor havia dito. João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós, que acreditamos no Senhor Jesus Cristo. Quem seria eu para me opor à ação de Deus? Ao ouvirem isso, os fiéis de origem judaica se acalmaram e glorificavam a Deus, dizendo: Também os pagãos Deus concedeu a conversão que leva para a vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, um texto muito bonito. Aqui está o testemunho, o modo com o qual Pedro ele mostra para a comunidade para quem ele falava que Deus não faz acepção de pessoas. Deus quer todos debaixo dos seus átrios, nos átrios de sua casa. Essa é uma verdade estupenda, meus queridos, porque os cristãos de origem judaica continuavam ou insistiam em acreditar que Jesus Cristo morreu somente por eles, derramou seu sangue somente para a salvação deles. E aqui Pedro está mostrando que o Espírito Santo estava seduzindo, fazendo também os pagãos aderirem à verdade de fé, professarem a fé na pessoa de Jesus Cristo. E é bem verdade, minha gente, nós sabemos. O desejo de Deus é que todos os seres humanos se salvem, sejam salvos pelo sangue precioso de seu Filho. Então, é uma palavra muito bonita e parece uma coisa muito
muito, vamos dizer assim, nossa, isso é claro, é evidente, isso pra gente já é conhecida essa verdade. Mas às vezes não é tão claro assim como a gente pensa, minha gente. Quantas vezes nós temos preconceito com as pessoas que ainda não conhecem a Deus? Em vez de nos aproximarmos para seduzi-las, à verdade, à palavra, em vez de nos aproximarmos para evangelizá-las, para levá-las ao conhecimento da verdade, ao conhecimento de Jesus Cristo, muitas vezes nós rechaçamos. E analisando, é muito mais fácil mesmo nós nos abdicarmos, nós excluirmos pessoas. Por quê? Porque nós não vamos ter trabalho nenhum de ficar explicando a verdade, ou às vezes de tentar lidar com pessoas teimosas que insistem em se contrapor a nós. É muito mais fácil a gente conviver com pessoas que compactuam do que nós cremos. É muito mais fácil. Só que hoje a palavra de Deus está falando para nós assim, olha, por meio do apóstolo Pedro, Deus quer também os pagãos, né? E eu vejo, dando um testemunho a vocês aqui na minha própria paróquia, né? Eu vejo como é difícil as pessoas aceitarem situações que acabam por se diferenciar do que elas experimentam nas suas vidas cotidianas. Não é, minha gente, que nós estamos ratificando ou tornando o que é errado como se fosse vigente, como se fosse o correto. Não é isso. É que para um pagão, para uma pessoa que vive uma vida distante de Deus se converter, a primeira etapa é que ela seja acolhida do jeito que ela está, do jeito que ela é. Ela precisa se sentir acolhida na posição em que ela se encontra, seja num estado de morte, num estado de abandono, seja num estado de desamor, seja num estado de falta de conhecimento do que é a verdade, do que é o projeto de Deus. É o que nós chamamos na catequese de querigma. O que é o querigma? Né? Que as pessoas ainda não, muitos catequistas ainda não aprenderam o que é. É você falar de Jesus Cristo e abrir os braços para acolher qualquer pessoa. Qualquer pessoa que esteja lá diante de você que está falando. Isso é querigma. Se ela abraçar a fé, ela vai trazer junto dela muitas situações difíceis, muitas irregularidades diante da proposta da fé, vai trazer muitas situações que precisam ser lapidadas pela verdade, pela doutrina, ela vai trazer. Mas o que cabe a você é acolhê-la e depois você mostrar o que Jesus espera dela. Que é um passo posterior, é um passo seguinte. Sabe? Às vezes entra uma pessoa que nunca foi de igreja e que tem costumes meio não muito cristãos, né? E se aproxima da comunidade, a primeira reação das pessoas é se afastar, é criticar, é olhar torto, é excluir. Mas espera um pouquinho, essa pessoa precisa descobrir o que nós já descobrimos. Não sejamos egoístas. Não sejamos egoístas. Eu, na minha paróquia, eu acolho qualquer pessoa que queira congregar a fé, congregar a igreja, partilhar a fé. Agora, o viver o projeto... Vocês já conhecem meu modo de pregação. Para mim, minha pregação é doutrina da igreja, é magistério da igreja, são os preceitos, sejam eles da revelação, sejam eles religiosos. Minhas pregações são assim. Mas o meu acolhimento, os meus braços estão abertos para todos que queiram. Agora a pessoa, ela vai ser acolhida, ela vai começar a ter contato com a verdade, que é Jesus Cristo, aí ela vai fazer a escolha dela. Porque a igreja não pode mudar a pregação. A igreja não pode mascarar a verdade. Só que a igreja também tem que acolher a todos. Porque todos têm de ter a oportunidade de conhecer a Jesus Cristo, de conhecer a verdade. Nós ouvimos isso nesse domingo ontem, que Jesus diz assim: eu sou o bom pastor porque conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Só que se nós não formos hospitaleiros com as pessoas, sobretudo o que nós chamamos de pagãos, as que não têm os sacramentos, as que não conhecem a verdade, se nós não formos hospitaleiros, se nós não acolhermos as pessoas, como que elas conhecerão o bom pastor, Jesus Cristo? É complicado, minha gente. Então, reflitamos.
nós precisamos tirar dos nossos corações tantos preconceitos que ainda moram nos nossos corações, tá? Não percamos de vista que existe uma verdade de todas as coisas. Existe o projeto de Deus, isso aí não é disso que eu estou falando. Existe. Mas os preconceitos que nós trazemos nos impede de evangelizarmos. Nos impede. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Sabe por quê? Às vezes nós vemos pessoas que vão na igreja há anos e às vezes tem filhos que não vão à igreja. E sabe por que acontece isso? Né? Possivelmente, tá bom? Não existe, eu não conheço pessoalmente você que está escutando, não sei nem quem está escutando essa mensagem, mas possivelmente, qual seja o motivo de você ser da igreja e o seu filho que você quer que tanto comece a participar da igreja, ele não vai? Porque talvez você é uma pessoa preconceituosa, você não evangeliza no amor, você fica cobrando, você não fala do amor, da bondade de Jesus Cristo, você não abençoa, você simplesmente só cobra e só fala de maldição, né? Olha, minha gente, a gente tem que falar de inferno, a gente tem que falar de condenação, a gente tem que falar de perigo de perder a salvação para quem já fez experiência com Jesus. Quem não fez, sem conhecer a face misericordiosa, bondosa, de um Jesus que nos acolhe, de um Jesus que nos cura, de um Jesus que nos medica nas nossas feridas. Essa é a face que deve ser conhecida por alguém que ainda não fez experiência com Jesus. Eu não sei como você tem evangelizado na sua casa, no seu trabalho, com os seus amigos, mas reflita hoje. Como você tem anunciado o evangelho? Que Deus assim nos ajude. Segundou, desejo uma semana fantástica, cheia de bênçãos, de alegrias espirituais a você. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.